Número 2, as dissensões na igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 31. Diversos partidárias denunciadas, informado pelos da família de Cloé. Paulo demonstra que o espírito de partidos dentro da comunidade cristã é incompatível com o espírito de amor. Os coríntios, tomados de uma admiração indevida para com a direção humana, colocavam-se sob diferentes ministros que procuravam levantar um contra outro como líderes rivais. Esse partidarismo existente quase destruiu o amor cristão. Alguns admiravam o zelo e poder de Paulo, outros viram o eloquente e culto Apolo como pregador ideal. Os pertencentes ao judaísmo consideravam Pedro o líder modelo, e outros chamavam-se simplesmente de seguidores de Cristo. Esse exemplo de divisão, irmãos, vamos colocar, provavelmente alguns, vamos dizer, tinham a preferência por Paulo, talvez, como eram muitos judeus se convertendo também, talvez pela questão do judaísmo também, porque apesar de Paulo, até na história, os judeus reclamarem, tá bom? Porque Paulo, ele é considerado um homem que dividiu realmente o judaísmo do cristianismo no seguinte sentido, não que ele foi mais importante que Jesus, entenda, mas que na história do cristianismo, os judeus ficaram de muito tempo frequentando igrejas. Nós encontramos no livro de Atos, por exemplo, quando o apóstolo Pedro foi evangelizar Cornélio, quando ele voltou, diz que os da circuncisão questionaram Pedro por ele ter ido estar com os gentios. Né? Então, por quê? Tinham judeus que estavam vivendo no cristianismo e eles queriam, na verdade, que o cristianismo fosse como uma corrente do judaísmo. E diz a história que até o 3º século, cerca do ano 235, é que diz que os judeus realmente se separaram totalmente do cristianismo, porque eles falavam, vocês não abandonam essa doutrina que Paulo defende, que Jesus defendia, né? Que Jesus Cristo era Deus também, tá bom? O apóstolo Paulo, claro, defende claramente a divindade de Cristo, e os judeus não aceitavam isso, tá bom? Então muitos judeus viviam também no cristianismo, e o fato do apóstolo Paulo ser, pelo que nós vemos, um grande conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, isso atrairia muitos judeus, tá bom? O apóstolo Pedro, eu acredito que muitos se aproximariam de Pedro, porque pela questão dele ter estado com Jesus. Não, ele esteve com Jesus. Paulo não esteve com Jesus, né? Nunca foi um apóstolo de Jesus. Ele é apóstolo, né? Porque ele se intitulou apóstolo. É verdade que ele se intitulou apóstolo, né? Ele via essa autoridade, que Deus deu essa autoridade a ele. Então seria um dos questionamentos que eles fizessem, tá bom? E Apolo, porque Apolo, ele era um homem de cultura grega, e isso os coríntios, que fosse de cultura grega, talvez até alguns judeus, muitos judeus, né, se helenizaram, era a expressão que eles usavam para adotar a cultura grega, tá bom? Porque Apolo, ele era de Alexandria. Alexandria, ela se tornou o centro da cultura do mundo na época. Alexandria era o centro da cultura no mundo, porque ela foi fundada por Alexandre Magno e foi colocado o irmão dele, o irmão bastardo, ele foi colocado como governador do Egito, e ele transformou Alexandria, construiu lá o famoso farol de Alexandria, que era uma das maravilhas do mundo antigo, e foi ele que organizou a primeira biblioteca do mundo moderno. Depois descobriram bibliotecas, né, que sumérios, povos teriam feito no barro, mas era coisa muito menor, né? Tá bom? Mas ele construiu a primeira biblioteca feita de papiros e principalmente pergaminhos. E todo indivíduo no mundo que queria estudar ia, né, para Alexandria, tá bom? Então Apolo, que era de Alexandria, ele era um homem assim da cultura grega. Então muitos falavam, é um homem de cultura grega, tá bom? Eu não quero. Paulo é um homem de cultura judaica, tá bom? Pedro também. Então isso poderia ser uma razão para a dissensão, né? Ou seja, para nós aprendermos o seguinte, que as pessoas têm culturas diferentes,
nós devemos procurar extrair o melhor de cada um, porque é para nós aprendermos, tá bom? Nem todos, tá bom, terão o mesmo ministério na igreja. Você deve procurar aprender, absorver o máximo que você puder de cada um deles. Eu estava conversando aqui com o Pedro, estava falando que o ministério dele é de uma certa forma diferente. Ele falou que na noite anterior ao batismo, né, de alguma maneira Satanás atingiu o coração dele, parecia que ele ia morrer. Por que Deus permite isso? Eu falei para ele, para que ele nunca se esqueça de onde Deus o tirou, do poder. É um poder maligno, mas é um poder. Então você vai aprender alguma coisa com ele. Se cada um de vocês forem dar um testemunho, você vai aprender alguma coisa com cada um. Então não tem sentido eu falar, olha, eu sou desse, ou eu sou daquele, ou eu sou de outro. Nós somos de todos. E aí tem alguns que falam, aí tinha alguns que diziam, né, eu sou de Jesus. Talvez esse fosse o pior grupo. Porque ele fala o seguinte, eu não obedeço a homem nenhum. Já viu essas pessoas? Não tem essas pessoas na igreja? Eu não obedeço a homem nenhum, eu obedeço só a Jesus. Talvez ele parece ser o melhor, né? Mas talvez fosse o pior. Sim. Porque na verdade estavam todos errados. E você classificar eles é sempre complicado, né? Mas talvez o pior sejam aqueles que diziam que eram de Jesus, que não queriam talvez então obedecer ninguém. Né? Possibilidade. Completando, a sabedoria humana denunciada como inclinações para a eloquência e filosofia foi a pregação simples que converteu o povo para uma vida de fé. Então o apóstolo Paulo vai falar dessa questão da filosofia. Porque os gregos, apesar de saber, Salomão era um filósofo, existia filosofia na China nessa época, tá, ok? E em muitos outros povos. Mas é reconhecido que nenhum outro povo se manifestou um número tão grande de homens que pensou em questões da natureza, do ser humano, com tanta determinação e tanta profundidade como os gregos. Então, na verdade, eles eram os criadores da filosofia, tá bom? E eles se admiravam muito disso, tá bom? Aí o que você vai preferir? O judaísmo ou a filosofia grega? Aprenda com todos. De todos você pode absorver alguma coisa, ok? O judaísmo, sem sombra de dúvida, Deus deu uma lei a eles que é considerado historicamente. Os judeus, eles são aqueles que trouxeram ao mundo o conhecimento moral que Deus transmitiu no Antigo Testamento. Os gregos transmitiram o conhecimento filosófico. Excelente, aprenda de todos. Então aprenda de Apolo, aprenda de Paulo. E não, Pedro que teve com Jesus, aquela experiência ali, eu sou de Pedro. Não, aprenda com todos, tá certo? Cada um vai ter uma experiência diferente, tá bom? Nem todos serão mão, nem todos serão olhos, nem todos serão pé, ok? Nem todos serão boca, mas todos têm uma participação no corpo, ok? O pé, eu não quero ser pé não, mas uma pessoa que não tem pé, que triste, que triste. Então todos são importantes no corpo, ok? Não, o importante mesmo é o coração. Esse homem é o coração da minha igreja. Para mim, o coração da igreja é Paulo. Aí vai inventar, vamos dizer, divisão num corpo. Se nós somos um corpo, não pode ter divisão. Se tiver divisão, tá bom? Querer destacar a importância de um em relação ao outro, o corpo vai sofrer. Não tem jeito. Alguém diz que Deus quer o coração. O pessoal fala